Olá, amigos! Está começando mais um F1 CDR aqui no canal CDR Esportes Pro do YouTube, né? Eu vou já de cara fazer um pedido para vocês. Entra, se inscreva-se no canal, inscreva-se no canal. Tem um botãozinho, você vai clicar, vai aparecer inscrito. Tem um joinha aí embaixo. Dá um joinha, dá um ok aí pra gente, dizendo que gostou do programa, faz o seu comentário, copie o link, manda aí pro WhatsApp, manda para os amigos, né? Ajuda a gente aí nesse crescimento, no canal YouTube CDR Esportes Pro que está começando agora, né? Temos aí a colaboração de Edmundo Lima Filho, professor Francisco Carlos Dada, Edilson Lima, pessoal firme e forte trazendo muito conteúdo. Hoje, no F1 CDR, eu quero falar do GP Brasil de Fórmula 1. Eu já começo falando que esse GP Brasil teve a sua primeira corrida no ano de 1972. Só que não sei se vocês sabiam, não valia pontos para o grid de Fórmula 1, né? Não tinha pontuação, né, para quem vencesse a corrida, quem ficasse no pódio, né, os primeiros pilotos. Isso foi acontecer só no ano de 73. Vamos dizer assim que foi uma corrida experimental, né? Eu já quero colocar uma situação da época. Primeiro prestar homenagem para o senhor João, Dona Neuza, meu pai e minha mãe, que acompanharam muito o GP de Interlagos na década de 70, onde quem assistia aquelas corridas ao vivo tinha a chance de acampar dentro do autódromo. Então era uma situação completamente diferente. Você ficava muito próximo da pista. Claro, corria riscos até, né? Era uma situação bem diferente dos dias de hoje, né? A segurança hoje está em primeiro lugar na Fórmula 1. Mas era uma situação diferente. Eu cansei de ouvir histórias, cansei não, né? É maravilhoso ouvir histórias do meu pai e da minha mãe falando desses anos dourados de acampar dentro do Autódromo de Interlagos, né? Muito bom. Foi uma década dourada com grandes pilotos, né? Vindo um pouquinho mais para cá, naquela época, antes de vir para cá, naquela época as corridas eram realizadas em janeiro, fevereiro, março, né? E só mais para frente, né? Vamos um pouquinho mais para frente no tempo, eles começaram a ter a corrida de Interlagos como penúltima, última corrida, e aí a gente viu por 6 vezes pilotos serem campeões na Interlagos. Começou em 2005, né, e repetiu em 2006 com Fernando Alonso, espanhol Fernando Alonso sendo campeão no Brasil. Tá? 2007, Kimi Raikkonen, que era companheiro do Felipe Massa, né? Você lembra naquela última corrida, o Massa liderando, deu lugar para o Kimi Raikkonen. O Kimi Raikkonen venceu a corrida e foi campeão mundial. No ano seguinte, aquele GP de 2008, GP Brasil, Felipe Massa perdeu o campeonato, venceu a corrida, perdeu o campeonato por 1 ponto. O Lewis Hamilton ganhou seu primeiro título em Interlagos no ano de 2008, né? E em 2009, já de Brown GP, né? Quem lembra da Brown GP, a equipe que tinha Jason Button e Rubens Barrichello. Jason Button venceu aquele campeonato, né, de 2009, conquistando o título Interlagos. E o último ano que aconteceu foi em 2012, com Sebastian Vettel vencendo o tricampeonato Interlagos, conquistando aí pela sexta vez os brasileiros vinham ao vivo um campeão mundial. Muito bacana isso daí. Eu vou falar agora, passar nossas imagens aqui, nosso carrossel de imagens aqui. A gente vai falar dos maiores vencedores da Fórmula 1 no Brasil, né? Quem mais levantou taças. E, por incrível que pareça, não foi um brasileiro, foi um francês, né, que deu muito trabalho aí pra gente, né? Pelo menos eu torci contra esse belíssimo piloto que é o Alain Prost, né, que é o maior vencedor. Alain Prost é o maior vencedor de GP Brasil. Né? O Prost teve aí a, a vitória, já o primeiro lugar no pódio, 6 vezes, né? Nos anos de 82, 84, 85, 87, 88 e 90. Alain Prost aí é o maior vencedor de GP Brasil, né? Depois a gente tem aí um argentino, né? Um argentino que é o Carlos Reutemann, venceu 4 vezes, o mesmo número de conquistas de Michael Schumacher, o alemão, 4 conquistas também. Outro alemão aí que está entre os maiores vencedores, nós temos o Sebastian Vettel, venceu 3 corridas, o Vettel que venceu em 2010, 2013
e 2017, né? Sebastian Vettel, né? Outro alemão. Os brasileiros, né? Nós tivemos Emerson, Piquet, Senna e Massa 2 vezes, né? Nós vamos falar disso também. Tivemos o finlandês Mika Häkkinen vencendo 2 vezes a corrida. Um cara muito simpático que eu gostava, que era o Juan Pablo Montoya, colombiano, também venceu 2 vezes. Mark Webber e o Lewis Hamilton ganharam também 2 vezes. Uma vez cada José Carlos Passe, Niki Lauda, Jacques Laffite, René Arnoux, 2 franceses, Niki Lauda, tricampeão do mundo, austríaco, né? Villeneuve, campeão do mundo também, venceu essa corrida. Outro campeão do mundo, Damon Hill. E tivemos ainda David Coulthard, Giancarlo Fisichella, Jason Button e o Max Verstappen. Não posso esquecer do Kimi Raikkonen, né, que venceu nesse ano de 2007. São os maiores vencedores aí do GP Brasil. Toma cuidado na hora de falar GP Brasil, GP de Interlagos, né? Falar lá Interlagos, porque a corrida nem sempre foi Interlagos, né? Eu estou mostrando aí para vocês o vídeo, ou melhor dizendo, a imagem de Interlagos, né? Opa, de Jacarepaguá, não faça confusão, Arthur. Aqui, ó, Interlagos é aqui. Vamos voltar para Jacarepaguá daqui a pouco, né? Porque nós tivemos aí o GP Brasil de 72, né, em Interlagos, 73 novamente, valendo pontos, como eu falei, e ele ficou em São Paulo até 1977, tá? E aí mudou para onde? Para Jacarepaguá, que é esse autódromo que não existe mais. Essas dependências, elas foram usadas para a Olimpíadas Rio 2016 e o autódromo foi desativado. Uma pena para quem é fã de automobilismo, né? Passados os anos de 79 e 80, ou melhor dizendo, até 77 Interlagos, 78 Jacarepaguá, né? Aí tivemos aí 79 e 80 volta para São Paulo, e de 81 a 1989 aí nesse circuito de Jacarepaguá, que, como eu te falei, não existe mais. De 90 para cá, o GP de Interlagos sempre em São Paulo, mas o pessoal que conhece de Fórmula 1 e gosta de Fórmula 1 sente falta desse autódromo de Jacarepaguá, porque é um autódromo que teve não só Fórmula 1, outras situações mais, Fórmula Indy também chegou a ter moto velocidade, e faz muita falta aí. Tá aí Interlagos agora para todos que quiserem acompanhar as corridas aí, o Autódromo de Interlagos firme e forte, né? Depois disso aí, da questão dos autódromos, eu quero falar das equipes vencedoras, né? Quem mais venceu GP no GP Brasil, quem mais venceu corrida no GP Brasil. E aí a McLaren lidera a equipe inglesa com 12 vitórias, né? Venceu 12 vezes esse GP Brasil. A Ferrari vem logo atrás com 11 vitórias, a equipe italiana. A Williams, que sempre foi uma grande equipe, né? Já falei até no outro vídeo, está um pouquinho abaixo das expectativas. Não, aliás, muito abaixo, né? Já foi campeão várias vezes de construtores, várias vezes de pilotos, mas a Williams triunfou 6 vezes aí no GP Brasil. A Red Bull Racing vem com 5 vitórias no GP Brasil, a Mercedes com 4 vitórias e a Brabham com 3 vitórias, tá? Esse daí vem a Brabham, que hoje não compete mais, tá? Venceu 2 vezes a Renault e a Benetton, né, venceram 2 vezes o GP Brasil. Outras 3 equipes venceram uma vez, que foi a Lotus, a Ligier e a Jordan, né? A Lotus, só para deixar claro, a Lotus venceu o GP de 1973, tá? Com Emerson Fittipaldi. Então a Ligier não existe mais também, em 1979, e a Jordan, mais recente, 2003. Eu estou falando dessa questão de GP Brasil, tá? Mas hoje não estão computados nessa estatística o GP São Paulo, tá? Que o GP São Paulo começou a ser disputado a partir de 2021, por causa daquela questão de contratual, né? Que ameaçou não ter mais GP aqui no Brasil, né? E aí voltou com o nome de GP São Paulo. E aí de 21 para cá teve Lewis Hamilton vencedor, George Russell vencedor, né? 21, 22, ambos da Mercedes, e em 23 Max Verstappen venceu. Então não está computado aqui porque a gente está falando do GP Brasil. Podemos falar que o GP Brasil
Acabou? Infelizmente sim, se eu utilizar dessa forma. Hoje nós temos o GP São Paulo. Eu acho um pouco estranho isso, acho que deveria ser GP Brasil, mas surgiu aquela história de construir um autódromo na, no Rio de Janeiro, que talvez ele seria o GP Brasil, mas isso é uma outra história para outro programa. Eu quero falar agora dos brasileiros que venceram. O primeiro brasileiro a vencer a corrida foi Emerson Fittipaldi. Ele muito bravo, corria muito. Emerson Fittipaldi venceu no ano seguinte, 74, 7-3, 7-4. Seu João Dona Neuza estava lá para alegria deles, acompanhando Emerson Fittipaldi. E também estavam, vamos dizer assim, no tricampeonato do GP, vamos chamar dessa forma, porque Emerson venceu 7-3, Emerson venceu em 7-4 e José Carlos Passe venceu em 75. O José Carlos Passe, inclusive, que dá um nome ao GP, GP Brasil, o Autódromo de Interlagos, melhor dizendo, tá? Tô falando besteira aqui. Autódromo de Interlagos chama José Carlos Passe, vencedor do GP de 75, sua única vitória na carreira. José Carlos Passe, que morreu precocemente, né, mas está lá registrado como grande campeão daquele GP de 75. Então, o Brasil, em 3 anos seguidos, quem foi a Interlagos, quem pôde acompanhar, viu o Brasil triunfando. Demorou alguns anos, né, para chegar mais uma vitória brasileira, e as duas vitórias brasileiras que saíram na sequência foram em 83 e 86, no Autódromo de Jacarepaguá, com o Nelson Piquet. Nelson Piquet, que vocês estão vendo na imagem, né, ele vence aí 83 de Brabham e 86 já de Williams, né, esse macacão que ele está aí é o macacão oficial da Williams que ele usava, né, na comemoração aí de mais uma vitória. Nelson Piquet deu alegria para o Brasil aí por 2 vezes, as duas no Rio de Janeiro, as duas em Jacarepaguá. 1991, depois vinha mais um brasileiro sendo o vencedor do GP do Brasil, o GP já retornando a Interlagos. Ayrton Senna venceria em 91. Aliás, lembrando um pouquinho dessa vitória de 91, se vocês puderem pesquisar, um dia eu vou fornecer aqui para vocês. Essa vitória foi feita em sexta marcha, né? O piloto revelou, a telemetria revelou depois que Senna, nas últimas voltas, estava com o carro comprometido. Ele buscava muito essa vitória, muitos anos já disputando o GP Brasil, desde 84, 85, já um bom tempo sem vitórias, né? No GP do Brasil, o Senna conseguiu sua primeira vitória em 91. Ele conseguiu na sequência uma em 93, que é essa da foto que eu acho maravilhoso, que o carro dele para, né, no meio da pista e ele tem uma comitiva de retorno aí, né, sentado na porta do safety car, até o box, né, voltando aí para o pódio, uma festa maravilhosa, inesquecível para os brasileiros. Ayrton Senna vencendo 9-1, 9-3 em Interlagos. Outro piloto que marcou história aí, né, em Interlagos é o Massa com esse uniforme, essa foto que eu coloquei é o uniforme dele, o macacão dele, da Ferrari, por incrível que pareça, ele foi autorizado a usar um macacão verde e amarelo, saiu do tradicional vermelho da Ferrari, né, Felipe Massa, e venceu aí a corrida de 2006, repetiu a dose em 2008, naquela final épica, né, aquela última volta que o Timo Glock não tinha pneu para completar a volta, aquela chuva tremenda, o Hamilton passou ele, Massa perdeu o campeonato por 1 ponto, venceu aquela corrida de 2008, um gosto um pouco amargo, que tinha tudo para ser campeão. O Felipe Massa, que poderia ter sido tricampeão da corrida, porque em 2007, como eu falei, no título do Kimi Raikkonen, ele deixou o Kimi Raikkonen passar, e aí se não acontecesse isso, claro, a gente entende que esse jogo de equipe era necessário, né? Apesar de eu não concordar com vários jogos de equipe que tem na Fórmula 1, eu achei que seria necessário, mas enfim, Massa poderia ter 3 vitórias brasileiras seguidas, 2006, 2007, 2008, mas não tem problema, tá aí Felipe Massa representando o Brasil aí como em nossa casa, né, no GP Brasil.
Fazendo mais um registro, eu quero colocar sobre as dobradinhas. Tem aqui a dobradinha da Emerson Fittipaldi e José Carlos Passe. Né? A vitória do Moco, né? O apelido de José Carlos Passe em 75, deixou o Emerson Fittipaldi em segunda colocação, tendo aí um registro da dobradinha brasileira na Fórmula 1. A segunda dobradinha que teve na Fórmula 1 foi Senna e Piquet, ou melhor dizendo, Piquet e Senna, Jacarepaguá, 1986. Essas foram as duas vitórias do Brasil com dobradinhas. Já imagina só, hoje que a gente sente uma falta terrível de pilotos brasileiros, e naquela época você ter, década de 70, década de 80, dobradinha, além de vitórias, títulos, dobradinha em casa. Muito difícil isso de acontecer novamente. A gente torce, mas olha, eu não vejo com muita esperança, não, pessoal. O que eu tenho aqui na frente? Vitórias por países, tá? Também vamos lá, colocando a foto de Ayrton Senna e Nelson Piquet. Vitórias por países, eles estão representando os brasileiros, claro, tem o Emerson também. O Brasil venceu 9 corridas pelo GP Brasil, os brasileiros no GP Brasil, e os alemães também conseguiram 9 vitórias, aí na foto o Vettel e o Schumacher, são os países que mais venceram corridas pelo GP Brasil, 9 vitórias cada. A França tem 8 vitórias, a Inglaterra ou Reino Unido 7 vitórias, a Argentina com 4 vitórias. São esses os países, né, pilotos por países, se a gente colocar dessa forma. Eu quero fazer um registro também de um carro especial. Imagina só, pessoal, se a gente tem uma dificuldade hoje de ver pilotos brasileiros, já imagina ver uma equipe brasileira. Emerson Fittipaldi e Wilson Fittipaldi fizeram esse projeto aí na década de 70 e pôde proporcionar aos brasileiros, de 1975 a 1982, você chegar no GP Brasil e poder torcer não só pelo piloto, mas pela máquina brasileira. Nós sabemos que a máquina brasileira, a Copersucar, que foi essa equipe brasileira, com outros nomes, Fittipaldi, é uma equipe que não teve tanto sucesso, né? Ela não conquistou alguns pódios, alguns pontos, mas não era uma equipe que brigava por títulos. Mesmo assim, eu vejo com muito respeito uma equipe brasileira sendo representando aí a nossa nação. Infelizmente, encerrou a equipe Fittipaldi, a equipe Copersucar encerrou aí as atividades, muitas vezes por falta de dinheiro, falta de resultado, patrocínio. Mas vale esse registro que quem assistiu o GP Brasil de 1975 a 1982 pôde ver essa equipe em ação, a equipe Copersucar, Fittipaldi, e vamos lá, né? Fazer o quê, né? Faz parte, já é a saudade quem está vendo o vídeo, falta de títulos, falta de vitórias e uma equipe brasileira. Essa era a Copersucar em 1975 a 1982. É isso aí, amigos. Eu vou pedir para vocês acompanharem a gente também no Instagram, no CDR Sports Pro. Lá a gente coloca a programação, divulga a programação, as artes. Estaremos de volta aí na próxima semana, trazer mais um videozinho de Fórmula 1, de CDR. A gente pede desculpas pelas falhas, às vezes uma informação que faltou. Eu tenho certeza que assistiu o vídeo. Você não falou disso, você não falou daquela equipe, você não falou daquele país. A Fórmula 1 tem muita informação, é muito rica. E quem quiser deixar um registro, aí o Arthur fala daquele momento, alguma sugestão, a gente traz para cá e comenta aqui no F1 CDR, amigos. Eu agradeço aí a participação de todos. Até a próxima semana.